Olá, eu sou a professora Rita Gonçalves, dou aulas de prestação de contas de partidos políticos e de contas de campanhas eleitorais e hoje preparei para vocês um curso com as novas regras da prestação de contas partidária. Sabemos que com a reforma, a Lei 13.165 de 2015, assim como com a Resolução 23.464 de 2015, muitas alterações aconteceram nessa matéria. E é necessário que os profissionais que atuam junto às direções, às agremiações partidárias, possam agora trabalhar de forma melhor, auxiliando para que não aconteçam erros nessa matéria que traz suas especificações, suas normas pulverizadas em diversos instrumentos legais. Sabemos que existem leis, resoluções, portarias, instruções normativas, cartas circulares, enfim, um arcabouço aí de instruções e isso dificulta o entendimento dessa matéria. O que eu sempre escuto de amigos e alunos é que é uma matéria muito difícil, que não é fácil ter o domínio desse assunto. Mas isso não é verdade. Basta querer se aprofundar na leitura, compilar todas as instruções, se dedicar, porque não adianta que não há elevador para entender, tem que pegar a escada mesmo. Tem que estudar com profundidade a matéria, procurando olhar exatamente como as coisas funcionam, rigorosamente dentro dos preceitos legais, e esse curso tem o objetivo de trazer de uma forma clara essas instruções que estavam pulverizadas nesses instrumentos todos, compiladas aqui de uma forma didática e com uma explicação numa linguagem simples. A judicialização da prestação de contas, ou seja, agora elas se tornaram processos judiciais, exige a atuação do profissional jurídico, ou seja, o advogado é obrigado a estar presente na prestação de contas, assim como o contador. E diante disso, é mais do que imprescindível que esses profissionais estejam capacitados para atuar orientando os partidos políticos para que não tenham sanções graves que possam, inclusive, suspender o direito do recebimento das cotas do fundo partidário. E nessa época em que já é proibida a doação das pessoas jurídicas para as campanhas e mesmo para os partidos, perder também o fundo partidário não é bom. Então é importante saber cumprir as regras para que não haja nenhum prejuízo aí para os envolvidos no assunto. Sabemos também que os partidos hoje contam com comissões provisórias, os diretórios nem sempre estão estruturados a ponto de colocar em prática todas essas instruções que a legislação traz. Mas estamos vendo, já podemos ver nas eleições de 2016, que a atuação da Justiça Eleitoral e do Ministério Público tem sido muito rigorosa. E não há um caminho de volta para isso. É claro que daqui para frente, cada vez mais instrumentos, mais convênios de fiscalização vão acontecer e é claro que o profissional que atua nessa área vai ter de estar preparado. Então, eu vou trazer para vocês essas instruções. É importante o estudo e a leitura. Lembrando que aqui no curso vocês não vão encontrar nenhum atalho, nenhum jeitinho, nenhuma instrução de maquiagem de contas. Ao contrário, vocês vão aprender aqui tudo rigorosamente como a legislação traz. E aí vão fazer um belo trabalho, gerando novos empregos, se tornando referências em suas cidades e podendo melhorar a vida daqueles que estão próximos a vocês. Bom, após esse preâmbulo, podemos começar. O que são os partidos políticos, né? São pessoas jurídicas de direito privado e, assim como os seus dirigentes, estão sujeitos ao que dispõe a legislação vigente. E que legislação é essa, né? Quais são as normas aí que dispõem sobre a prestação de contas partidária? Primeira coisa, a Constituição. A Constituição já diz lá no seu artigo 17, no inciso 3, que a prestação de contas à Justiça Eleitoral é obrigatória pelos partidos políticos. O artigo 17 diz: é livre a criação, fusão, incorporação, extinção de partidos políticos, tudo isso resguardando a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana, mas ele tem
preceitos a observar. O caráter nacional, a proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros ou de subordinação a esses. E perceba, a prestação de contas à Justiça Eleitoral está lá. O funcionamento parlamentar de acordo com a lei, isso também é regra constitucional. A prestação de contas, então, ela é obrigatória para todas as esferas partidárias. Tanto as direções nacionais, estaduais, municipais, todos estão obrigados a fazer essa prestação de contas que tem a periodicidade anual. Então, até o dia 30 de abril de cada ano, mesmo que o seu partido esteja constituído sob a forma de comissão provisória, é obrigatório que seja feita essa prestação de contas à Justiça Eleitoral. E o que isso vai levar? Que informações vão ser levadas à Justiça Eleitoral? Toda a movimentação de recursos, e esses recursos, financeiros ou não, aqueles estimáveis, aqueles empréstimos que o partido recebe e também as doações financeiras. Tudo isso, as peças contábeis referentes ao exercício anterior. Então, a prestação de contas, independente do partido estar constituído como uma comissão provisória, ainda assim é obrigatória a prestação de contas à Justiça Eleitoral. Bom, as obrigações acessórias, o partido político é uma pessoa jurídica. Se ele é uma pessoa jurídica, é importante que toda a contabilidade partidária siga rigorosamente as regras da Receita Federal. E essas obrigações acessórias, alguns exemplos delas, a ECF, a ECD, a EFD, DCTF, DIRF, GFIP. Eu brinco com vocês, meus alunos contadores, que é a sopa de letrinhas aí que os contadores têm que lidar. A cartilha da Receita Federal e do TSE traz normas tributárias aos partidos. Você pode entrar no site do TSE e você vai encontrar a cartilha com todas as disposições referentes aos tributos, etc. Mas as instruções normativas da Receita devem ser acompanhadas de forma regular pelos contadores. Além dessa legislação toda, existem sistemas que os partidos vão operar aí nessa prestação de contas, nessa vida, né, das finanças, da organização das finanças da sua vida útil, da sua vida normal. O SGIP é o Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias. Esse sistema está lá no site do TSE. É lá que todos os dados dos presidentes, a composição, presidente, tesoureiro, aquela composição da direção partidária vai estar ali. Todos os dados têm de estar sempre atualizados, porque é claro que esse programa acaba influenciando em outros. A informação tem de estar precisa nele para que nenhum outro seja afetado. Por exemplo, o sistema de requerimento de abertura de contas bancárias. Você vai precisar também acessar esse sistema para abrir a sua conta bancária do partido, né? A gente vai ver quantas contas bancárias o partido vai ter que abrir. Tudo isso vai ser por meio desse sistema que vai gerar um formulário, um documento que vai ser levado ao banco. Vamos falar exaustivamente sobre isso no curso. Temos ainda o SRA, o Sistema de Requisição de Recibos. Para as doações que o partido recebe, é importante, é necessário, é obrigatório que ele emita recibos de doação. E esse recibo é emitido lá no site do TSE por esse sistema SRA. E temos agora, desde o finzinho de dezembro, né, de 2016, foi ao ar o SPCA, que é o tão esperado, tão aguardado sistema de prestação de contas anuais. Então, assim como existe o SPCE para as eleições, existe o SPCA para as prestações de contas anuais. Esse sistema agora está sendo implementado, ele já está no ar, já está sendo utilizado, mas ele está se modificando dia a dia, porque ele está a cada dia se aprimorando. Né? No futuro ele vai ter o SRA junto, num futuro bem próximo, porque o pessoal do TSE está trabalhando com afinco para que esse sistema, uma vez implementado, possa propiciar
essa conversa entre esses sistemas e possa, inclusive, acessar a escrituração contábil digital dos partidos, tá? O SICO é o Sistema de Informações de Contas Partidárias Eleitorais. Esse SICO ele não é operado pelo público externo, ele é operado pelo pessoal do Tribunal Eleitoral, do TSE. Eles lançam nesse sistema, os regionais e o Tribunal Superior, as informações das contas, tanto partidárias quanto eleitorais. E o SPED? O SPED está aí em verdinho. Por quê? Porque o SPED ele não é um sistema da Justiça Eleitoral, ele é um sistema da Receita Federal, mas que é utilizado obrigatoriamente, deve ser utilizado por todas as esferas partidárias, municipais, estaduais e nacional, para a escrituração digital do partido. Tá? Então, os sistemas é interessante que todos vocês conheçam, todos eles. Bom, a resolução 23464 de 15, que é a que norteia 90% das instruções, né, da 23464 ali, norteia as regras partidárias, ela traz também a informação de que é o estatuto partidário quem vai tratar de regras da sua finança e contabilidade, aquelas questões interna corporis, aquelas questões que dizem respeito às regras ali internas do partido, aquelas normas que fixam quanto que um filiado vai contribuir, qual vai ser o valor da contribuição, quais vão ser as fontes de receita dentro dos preceitos legais, é claro, que aquele partido pretende trabalhar. E também dos critérios de distribuição do fundo partidário entre os órgãos. Tá? É muito comum, muitas vezes a gente ouve que os diretórios municipais recebem poucos recursos, que o fundo partidário fica só no nacional para estadual, mas é importante que o estatuto partidário trate dessa distribuição, porque os órgãos municipais precisam ter acesso a esse fundo partidário para poder desenvolver melhor suas ações político-partidárias, tá? Então, é o estatuto partidário quem vai decidir isso. Antes, os limites de gastos também era uma decisão dos partidos. Isso mudou. Com a Lei 13.165, ela já trouxe a necessidade do TSE, expedindo uma lei, definir esses gastos. Então, gastos de campanhas de candidatos não são mais uma decisão estipulada, decidida pelos partidos políticos. Tá? Essa é uma novidade que já prevaleceu na eleição passada de 2016 e daqui para frente será sempre o TSE quem vai decidir sobre esses gastos. Sabemos que o partido tem obrigações, né? Afinal de contas, uma pessoa jurídica e tem as suas obrigações partidárias, tanto da Receita quanto da Justiça Eleitoral. Primeira obrigação, inscrever-se no CNPJ. Por óbvio, né? É claro que essa pessoa jurídica vai ter de ter um CNPJ e nós vamos falar também sobre detalhes, sobre alguns problemas que acontecem no CNPJ. Mas, dentre as obrigações está o CNPJ, a movimentação de recursos sempre em contas bancárias específicas, vamos ver quantas contas os partidos têm que abrir e de que tipo, né, para movimentar que tipo de recursos, tem que emitir recibos para as doações recebidas. Será que tem que emitir recibo para tudo? Existem exceções? Vamos ver, vamos estudar juntos aqui. É também obrigado a ver a manutenção, essa escrituração contábil digital, que é a chamada ECD. Todos os partidos, todas as esferas já são obrigados a fazer essa escrituração contábil digital. Obter receitas, realizar gastos, sempre de acordo com a lei, sempre utilizando a legislação aplicável. Há regras para receber e há regras para gastar. Nós vamos ver também. Prestar contas à Justiça Eleitoral. Quantas contas o partido político presta para a Justiça Eleitoral? Presta contas 2 vezes. Presta contas eleitorais, nos anos em que há campanha, e presta contas anuais, todos os anos até o dia 30 de abril. Escrituração contábil digital.
falamos que o órgão partidário é uma pessoa jurídica. Bom, então as pessoas jurídicas são obrigadas a adotar a escrituração contábil digital, a ECD, que é transmitida via SPED à Receita Federal. Independente de ter havido ou não havido movimentação financeira de qualquer natureza de recurso, é obrigatório fazer. Vai seguir o plano de contas do TSE. Lá no site você vai ver. Esse plano de contas tem 1.060 linhas, 1.060 códigos lá da escrituração contábil. E essa escrituração contábil é transferida à Justiça Eleitoral para a verificação das simetrias dos saldos financeiros e daqueles registros que o partido fez contabilmente. Então, o fato da Justiça Eleitoral não mais analisar a escrituração contábil não significa que ela não terá acesso. Com a nova resolução, a Justiça Eleitoral terá acesso à escrituração contábil digital, tá? Vai haver essa possibilidade de acesso. Então, ela não analisa mais a escrituração contábil, mas ela tem acesso a todos esses dados para fazer o comparativo de saldos e registros contábeis. Então, uma grande dúvida que vocês têm, principalmente os órgãos municipais esse ano, né? A cada 10 perguntas, 8 que vocês fazem sobre a escrituração contábil é essa. Partido, diretório municipal é obrigado mesmo a prestar contas agora? Porque, professora, pelo que eu li lá, eu entendi que não era agora em 17, que só em 2018. O que acontece, pessoal, é o seguinte. A data de apresentação da escrituração contábil à Receita Federal é em maio de todos os anos. Então, agora em maio de 17, todo mundo vai fazer essa escrituração contábil. Vai guardar todos os arquivos, tudo. Quando o partido for prestar contas, lá em 30/4/18, as direções municipais, estaduais e nacionais vão enviar à Justiça Eleitoral o comprovante dessa transmissão desses dados. Então, nessa prestação de contas agora de abril de 17, apenas os estaduais e nacionais vão apresentar isso para a Justiça Eleitoral. Mas, na próxima de 2018, vai apresentar. Para que você tenha essa escrituração para apresentar até o dia 30/4/2018, você vai ter que tê-la feito agora no final de maio de 17, tá? Então, recapitulando, todas as direções nacionais, estaduais, municipais devem utilizar a escrituração contábil digital e agora, na prestação de abril de 17, já apresentam à Justiça Eleitoral a ECD, o comprovante de transmissão nacional e estadual. Na próxima, de 18, os municipais já vão ter para apresentar, tá certo? E o artigo 5º da Instrução Normativa da Receita 1420 de 2013 e também o artigo 66 da 23464 trazem essa obrigatoriedade. Para quem tiver curiosidade, pode fazer uma leitura mais detida da regra. Esses registros dessa escrituração contábil, o que eles devem contemplar? O que você vai apontar lá? Toda a origem e valor de doações e contribuições, os gastos eleitorais e você vai especificar detalhadamente todas as receitas e gastos de qualquer natureza. Como eu disse para vocês, o plano de contas tem lá 1.060 linhas para você encontrar ali naquele universo toda a classificação das suas receitas e despesas partidárias. A escrituração contábil, ela compreende a versão digital do livro Diário e Razão. Esse livro Diário e Razão, bem como seus auxiliares, eles vão estar lá digitalmente. O livro diário, ele tem que ser autenticado no registro público da sede do órgão partidário. E tem que ter assinatura digital do profissional da contabilidade habilitado, do presidente e do tesoureiro. Então, vejam aí que é necessário aquela certificação digital, aquela assinatura, né, digital. Agora, nos casos em que não existe registro digital nos cartórios de registro público da sede do órgão partidário, a versão física do livro diário, que é obtida lá a partir da escrituração digital.
vai suprir essa exigência. Tá? Então, se não tem registro digital no cartório de registro público da sede do órgão partidário, você vai lá na sua escrituração digital, vai obter a versão física do livro diário e isso vai suprir essa exigência. As direções partidárias vão ter que estar, obviamente, com a certificação digital regularizada, porque se não tiver essa certificação digital, o contador não vai conseguir cumprir as obrigações acessórias. A sopa de letrinha de vocês, DCTF, a DIRF, a ICT, a ICF, não vai conseguir cumprir essas obrigações e esse descumprimento junto à Receita pode gerar graves consequências. Inclusive, pode baixar o CNPJ do partido por omissão contumaz. As multas são altas. A gente sabe que a DCTF, a multa mensal é R$ 500. E a ECF, ela começa com R$ 1.500 e ela vai acumulando. Então, isso é uma questão muito importante. Tá? E quando a direção da agremiação for trocada, alterada, você tem que atualizar os dados na Receita, porque se você não atualizar, aqueles nomes que estão constando lá é que vão se tornar devedores do descumprimento das obrigações. Então, importantíssimo que você esteja atento à atualização desses dados. Sem certificação digital, não se cumpre as obrigações acessórias. Sem as obrigações acessórias cumpridas, o partido passa a ter problemas de CNPJ. Sem CNPJ, o partido não consegue existir nem na Receita e muito menos na Justiça Eleitoral. E aí vem uma questão, né? Se por acaso, se o partido é obrigado, se a gente sabe que existe a obrigatoriedade de manter a escrituração contábil e a prestação desse serviço tem um custo, ainda que não seja cobrado, ela pode ser recebida na forma de uma doação estimável, como é possível o partido apresentar contas zeradas, né? Essa é uma questão aí que agora é a grande questão, o grande questionamento dos juízes, né, e nas decisões que a gente tem visto sobre desaprovação de contas. A legislação permite que as contas de 2015 e 2016, apenas os órgãos municipais, eles podem entregar uma declaração de ausência de movimentação de recursos. Agora, cuidado, porque o juiz vai questionar como que você é obrigado a ter sua escrituração contábil digital, você tem a obrigatoriedade de ter um advogado. O partido não está pagando nada, está todo mundo trabalhando, doando seus serviços, porque todo mundo é simpatizante do partido. Ok, só que a legislação diz que toda doação recebida deve ser contabilizada no valor de mercado na forma de estimável. E aí é imprescindível que você documente isso na sua prestação de contas para não ter uma diligência, uma intimação e no futuro uma propositura de desaprovação das suas contas. Bom, pessoal, esse foi um trecho do curso de prestação de contas partidárias que nós acabamos de gravar. Se você tiver interesse e quiser conhecê-lo, acesse meu site, professorarita.com.br, e você poderá conhecê-lo na íntegra. Um grande beijo.